sobre os meus anos de estudo, o meu aprofundamento técnico, a minha maestria é que determina se eu sou autoridade ou não no mercado, e isso determina o meu valor. Olá, seja bem-vindo aqui nesse nosso programa sobre personal branding, tema que é a grande paixão da minha vida, que eu dediquei os meus últimos 20 anos a estudar esse assunto, o assunto das marcas pessoais. E esse assunto está relacionado diretamente com o tema que eu trago hoje aqui para você refletir, que é a força da percepção sobre o nosso valor no mercado, ou seja, a força da percepção das pessoas em geral, do mercado em geral, dos clientes em geral, determinando o nosso valor no mercado. E a pergunta que eu trago aqui para a gente iniciar a nossa reflexão é se você tem ideia, se você tem ideia de como você é julgado pelos seus clientes. Se você tem ideia de como você é avaliado pelo mercado, para o mercado dizer se você é um ótimo profissional ou se você é um profissional mediano. E quando eu faço essa pergunta para os clientes, principalmente para profissionais liberais, a imensa maioria deles segue uma mesma lógica nessa resposta, que me diz o seguinte: olha, Bender, obviamente é pela minha capacidade técnica de entrega, ou seja, sobre os meus anos de estudo, o meu aprofundamento técnico, a minha maestria é que determina se eu sou autoridade ou não no mercado, e isso determina o meu valor. E essa resposta, eu diria para você que não está errada, mas ela é só metade da resposta, infelizmente. Porque até um tempo atrás, a gente enfileirava diplomas como medalhas, para representar a nossa autoridade. E obviamente a competição não era a mesma competição que tem hoje. Então era muito comum a gente entrar num consultório médico, as pessoas terem atrás de si os seus diplomas todos na parede, que funcionavam como medalhas para dizer, olha a capacidade técnica que eu tenho. Mas eu diria para você que isso não atende mais aos requisitos de mercado na competição atual. Uma, porque a gente tem uma competição extrema em todas as áreas, a gente tem muitos profissionais, uma imensa massa de profissionais nesse momento, todos eles disputando os mesmos clientes. Então, essa autoridade hoje vem de dois pilares. Um é a profundidade técnica, mas o outro pilar é o reconhecimento dessa profundidade técnica. E aí a gente entra na seara que eu queria trazer para você aqui, que é o julgamento dos clientes. E os clientes não conseguem te julgar tecnicamente porque os clientes não são técnicos. Isso pode parecer óbvio, mas isso cria uma armadilha muito grande para todos nós, que é acreditar que os nossos diplomas bastam, que a nossa profundidade técnica basta. E a autoridade hoje viria desses dois pilares, profundidade técnica, mas reconhecimento dessa autoridade no mercado. O que implica numa série de trabalhos aqui sobre percepção de imagem e sobre se compreender como um empreendimento que tem marca e que precisa trabalhar esse reconhecimento no mercado. Mas eu diria para você, queria deixar aqui pelo menos 5 pontos para você refletir sobre de como funciona esse julgamento técnico esse julgamento das pessoas sobre nós, sobre profissionais. O primeiro deles, numa sociedade totalmente congestionada, como é a nossa sociedade hoje, obviamente parte de recomendações. Se você pensar que a gente vive numa sociedade em rede, isso é básico, ou seja, as pessoas se comunicam em rede, todos nós temos esse poder todo na nossa base de relacionamentos e muitas vezes, a maioria dos casos, a gente parte, para escolher um profissional, a gente parte de uma recomendação de alguém, de algum amigo que a gente pergunta, cara, pode me indicar alguém? Se a gente tem uma recomendação de alguém que a gente confia muito, a gente vai certeiramente nela. Esse é o ponto número 1, Ou seja, a capacidade de criar uma rede que trabalhe por você, para influenciar na sua escolha. Mas o aspecto 2 pode surpreender você, é que os clientes, como não são técnicos, eles acabam fazendo julgamentos totalmente baseados, muitas vezes, em sinais periféricos. Isso pode parecer uma coisa maluca e pode até nos induzir a erros, mas se a gente for muitas vezes escolher um médico,
e eu garanto isso para você porque eu fiz anos de pesquisa de comportamento do consumidor para tentar compreender como é que as pessoas, qual é o ponto de partida para escolher um médico, por exemplo. E a gente está usando a profissão que talvez seja a mais complexa da gente olhar pelo ponto de vista do que pode acontecer com a gente, que é a nossa saúde. Mas muitas vezes as pessoas olham para o plano de saúde, né, entram na internet e muitas vezes a definição dos endereços entre dois nomes desconhecidos, que o plano afiança como bons médicos, a gente muitas vezes vai escolher aquele que está num endereço melhor, num bairro melhor, por uma questão maluca na nossa cabeça, que é, a gente acredita que se aquele profissional está num bairro melhor, está num prédio melhor, está num bairro sofisticado, ele deve ser um bom profissional. E aquele profissional que está num bairro ruim, numa rua confusa, numa rua não muito legal, às vezes num centro velho, a gente parece que dá alguma coisa no cérebro que a gente diz o seguinte: se aquele sujeito está naquele lugar, certamente ele não conseguiu ainda ter sucesso porque ele não conseguiu ganhar dinheiro para ele mesmo. Então a gente pode estar cometendo um erro aqui terrível nessa avaliação, mas a avaliação das pessoas é essa: num prédio bom, num bairro bom, deve ser um médico bom. Então o primeiro é a recomendação. O segundo é esse grande sinal periférico, onde você está, e que determina parte do seu valor. O terceiro aspecto dentro desses sinais periféricos aqui entra a experiência. E muitas vezes, já deve ter acontecido com você, mas já aconteceu comigo, da gente ir a dois médicos diferentes, em dois lugares diferentes, a gente sair com a mesma receita, ou seja, com a mesma recomendação técnica da solução daquele problema que a gente for resolver, mas um dos médicos fez uma anamnese muito legal, nos olhou nos olhos, né? Apertou a mão, foi gentil, a secretária era sorridente, o ambiente era agradável, né? Tinha sinal de prosperidade naquele ambiente, tinha um bom acolhimento naquele conjunto todo, tinha traços humanos que nos encantaram na experiência e a gente sai completamente encantado daquele consultório. E a gente vai num outro consultório, que muitas vezes pode ser um consultório bom, mas que o médico não nos olhou nos olhos, que o médico não apertou a mão, que a secretária não nos atendeu bem, ou seja, atendeu de uma forma mecânica, tinha sinais de decadência naquele ambiente e a gente vai acreditar que aquele médico é menor tecnicamente do que o outro, simplesmente porque a gente baseou a nossa avaliação nessa experiência técnica. Olhem que coisa maluca. O quarto aspecto, eu diria para você, que é a imagem. Porque nós, como seres humanos, olhamos, né, e a gente não tem tempo de fazer julgamentos profundos, a gente não tem tempo e a gente não tem essa condição de entrar no consultório médico e perguntar: onde é que foi a tua faculdade? Onde é que você fez residência? Né? Quais foram suas notas, né, na sua formação para eu avaliar se você é bom? Onde é que você vai aos seus congressos? A gente não consegue saber tudo isso. Então a gente acaba tirando nossas conclusões pela percepção, pela imagem, por esse conjunto todo da experiência. E o quinto e último aspecto vem dessa percepção de autoridade no mercado, que vem do que as pessoas falam, das recomendações, do que a gente vê, do que a gente julga na internet, dos rastros que a gente vai deixando por aí, e que somam esses dois grandes pilares: o nosso conhecimento técnico, a profundidade daquilo que a gente sabe, e que isso jamais vai ser superado. A gente sempre vai defender a profundidade técnica aqui, mas eu defendo que a gente precisa ter uma combinação de profundidade técnica e de reconhecimento no mercado. É essa combinação que vai nos dar, vai definir o nosso valor no mercado, que vai definir o nosso preço no mercado, que vai definir como as pessoas nos percebem, ou seja, vai definir a nossa reputação. Então isso para mim tem um valor incomensurável, porque a gente precisa compreender que a competição hoje não é mais uma competição de diplomas como medalhas, mas a gente está competindo no campo das percepções. Pense muito nisso e veja se faz sentido para você. Um forte abraço e até o nosso próximo programa.